Boa noite, pessoal. Começando a gravação, então, do nosso encontro de hoje, né? E Boa depois, noite. boa noite, eu deposito lá no nosso canal no YouTube. O canal é nosso, não é só meu, né? Obrigada pela foto, Ivanice. Fiquei bonitinha, apesar das bochechas estranhas que eu tô desenvolvendo na pandemia. Tô ficando cara de cachorro, tô a cara do meu filho. Mas, enfim, nessa aula de hoje, então, nesse encontro de hoje, vamos chamar assim, de encontro de hoje, nós vamos discutir, então, um pouquinho mais do conceito de dialogismo ou dialogia proposto por Bakhtin, tá? Completando, né, complementando o que a gente já discutiu nos encontros anteriores. Eu sei que faz algum tempo que a gente não conversa a respeito do assunto, e também queria propor, né, para quem realmente está a fim de estudar o Bakhtin, conhecer um pouco mais o Bakhtin e tal, que a gente faça um cronograma de atividades para a gente estudar junto, né, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Se eu não me engano, essa semana, agora quinta-feira, é a última aula nossa, né, do ProfEPT, de práticas educativas, né? É a nossa última aula. Mas o Bakhtin a gente precisa continuar estudando para vocês que vão trabalhar a análise do discurso poder entender exatamente como é que ela funciona, como que você extrai as informações, como que funciona, né, a análise do discurso. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para abrir os slides. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Está. Joia. Deixa eu colocar aqui a apresentação de slides. Meu notebook hoje está lento. Uma preguiça. Acho que ele não está aguentando mais as atividades remotas, sabe? Bom, enquanto ele pensa, pessoal, aqui eu coloquei as referências, né? Desse nosso encontro de hoje. Eu gostaria que vocês, num outro momento, ou num momento oportuno, vocês buscassem esses textos para ler, analisar, tirar as próprias conclusões, né? Quando a gente estuda, a gente constrói a nossa própria biblioteca, né? Tanto de livros quanto de arquivos, né? De e-books, artigos, para que a gente possa estar consultando, estudando sempre. Então, essas aqui são as referências do encontro de hoje. Para a gente lembrar, né, quando a gente discutiu polifonia, aqui tem uma imagem do slide, né, do encontro anterior, quando a gente abordou a dialogismo, porque os pilares, né, da análise do discurso do Bakhtin, que é a polifonia, o dialogismo e a intertextualidade, ao mesmo tempo que eles são aspectos que você pode analisar de forma separada, eles estão muito ligados, né? Às vezes, dependendo da situação, fica até difícil você identificar onde termina um e começa o outro. Então, quando nós estávamos estudando, né, tomando, assim, tendo os primeiros contatos com o conceito de polifonia, a gente lembra que nós vimos que dialogismo vem da palavra diálogo, significa conversa, interação entre os sujeitos por meio da fala. Na filosofia, se remete ao método socrático, onde, por meio do diálogo, você vai fazendo o parto das ideias, né? E para o Bakhtin, o dialogismo é um meio pelo qual as relações entre os sujeitos, né, por meio dos enunciados que os sujeitos emitem durante a conversa, eles interagem concordando, discordando, complementando a fala um do outro, e ao mesmo tempo a gente constrói a sua subjetividade. Então, como que funcionaria isso? Numa situação de conversa, de diálogo, como muitas lives que estão acontecendo agora nesse momento, o que acontece? Tem sempre um mediador, dois debatedores, então eles vão apresentando as suas ideias, as suas concepções. Então, na medida em que você ouve aquelas ideias, aquelas concepções, você passa a construir as suas próprias ideias a partir do diálogo, das concepções que você tem, tá certo?
das concepções que você tem, e você também começa a construir novas ideias e novas concepções sobre isso, tá certo? É por esse caminho que o conceito de dialogismo caminha. É importante a gente não misturar exatamente o conceito de diálogo com o dialogismo, tá certo? Porque o diálogo é uma situação comunicativa, né? Já o segundo está voltado para os discursos que compõem as trocas que se dão durante o diálogo. Então, o diálogo é uma situação comunicativa, onde nós conversamos, né? Já o dialogismo é quando são os diferentes discursos que a gente utiliza durante o diálogo para convencer o parceiro do diálogo, né? Ou para esclarecer o parceiro do diálogo, né? Então, as diferentes falas, as diferentes ideias que a gente apresenta, né? E a dialogia proposta por Bakhtin, né? Esse estudo da dialogia, é uma forma da gente entender como é que é a vida, né? Como é que a vida se constitui e a produção e as trocas simbólicas. Um pouco antes da gente começar a gravação desse encontro, eu estava conversando com a Nádia, e uma coisa que eu falei para a Rose, que é uma outra orientanda, eu falei, Rose, quando a gente estuda Bakhtin, a gente nunca mais vê as pessoas da mesma forma, né? Porque você vê a boca dela dizendo uma coisa, você percebe ela procurando os discursos para ela poder se comunicar e convencer, e ao mesmo tempo o corpo dela está dizendo outra coisa, né? Então, quem estuda Bakhtin nunca mais vai ver as pessoas da mesma forma. E também, dentro desse conceito de dialogia, que a gente vai entender também, como que concepções diferentes conversam entre si e constroem uma percepção dentro de uma comunidade inteira, certo? Como que indivíduos diferentes que têm ideias que se aproximam, mas não são exatamente iguais. E mesmo assim, essas ideias que podem se aproximar em alguns pontos, mas elas não são exatamente a mesma, não é a mesma ideia, a mesma percepção sobre aquilo. E mesmo assim, se constrói uma ideologia, uma percepção que acaba sendo assumida por toda aquela comunidade, todo mundo assume aquela mesma ideia, aquele mesmo compromisso, entre aspas, certo? Então, diálogo, dialogismo e as relações interpessoais. O ser humano não é capaz de perceber sua imagem externa sem a ajuda do outro. Ou seja, é preciso que o outro sujeito lhe informe sobre si. Isso se dá devido ao distanciamento possível por ser outro indivíduo. Nesse processo aqui, para a gente do dialogismo, é muito importante porque todas as percepções que nós temos sobre nós mesmos não são nossas. Não são. A maior parte daquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo, ou que temos certeza sobre nós mesmos, não vem da gente, vem do que os outros dizem para a gente. Por quê? Porque é por meio do dialogismo que nós recebemos informações de como as pessoas nos veem, e a partir dessas informações a gente se constrói. Olha só que interessante. Essa questão do dialogismo é muito interessante se a gente parar para pensar alguns padrões sociais, tanto de comportamento, quanto imagem corporal, né? Eu não sei se vocês viram na internet, parece que aquela Paola Carosella, uma coisa assim, que é de um programa de comida aí na TV, acho que Masterchef, não sei, ela fez um comentário na internet, né, que foi considerado gordofóbico. Talvez tenha sido, talvez não tenha sido, mas o discurso dela trouxe uma concepção sobre alguns comportamentos, a gente não pode deixar de entender dessa forma, entendeu? E tá tão dentro dela, tá tão cristalizado nela que ela não percebeu. É da mesma forma as percepções que a gente tem sobre a gente. Tem gente que se acha que não é capaz, ou se acha a última bolacha do pacote.
Tudo isso vem do dialogismo, das impressões que a gente constrói sobre a gente mesmo a partir da informação externa que a gente recebe do outro. Então, em outras palavras, o homem precisa de outro homem para que possa tomar consciência de si. Tudo que me diz respeito veio do mundo externo, do mundo exterior, por meio das palavras do outro. Para quem vai analisar, durante o processo de análise do discurso, uma situação, por exemplo, que era o projeto da Rose, que ela ia falar sobre bullying, né? Isso aqui seria muito interessante para a gente analisar em relação aos praticantes de bullying, tanto quanto aqueles que sofrem bullying, né? Então, que consciência essa pessoa que pratica o bullying construiu sobre ela mesma, a partir das informações que ela recebeu? A pessoa que é alvo constante de bullying, que informações ela está recebendo do mundo exterior sobre ela mesma? Então, isso é muito interessante quando a gente pensa em análise do discurso para entender a construção das subjetividades. As relações interpessoais e o dialogismo, né? Então, a interação é sempre uma parceria comunicacional, cujo valor é constituído pelos parceiros discursivos. O sujeito se constitui na e pela interação dialógica, reproduzindo e refletindo sobre suas práticas sociais e seu contexto imediato. E o ato de compreender trata-se de uma reação às palavras e aos enunciados que despertam ressonâncias da vida real e provocam o ato responsivo. Então, vou começar de baixo para cima. O que é compreender alguma coisa, entender alguma coisa? É você reagir aos enunciados, entendeu? Aquilo que está lhe sendo dito, porque aquilo está ressoando na sua vida de alguma forma que dá aquele comichão que você precisa responder, entendeu? Então, o ato de compreender a mensagem, ele é provocativo, tá certo? E na medida em que você, né, responde, né, você se coloca né, você dá essa devolutiva para o seu colega, para o seu parceiro de diálogo, na verdade, você está refletindo e reproduzindo, né, todos os aspectos, todas as suas experiências que constituem a sua subjetividade, né, por meio dessa ressonância, dessa resposta que você está dando. Então, quando você responde, né, ao seu parceiro comunicacional, você está jogando para ele, devolvendo para ele todas as suas experiências, todas as suas histórias, tudo que você já viveu, tudo que você acha da vida, tudo que você já experimentou, certo? Então, esse é o grande lance da análise do discurso, né? Você perceber nas entrelinhas toda a origem do sujeito, o que fez com que ele seja desse jeito hoje. Olha só que interessante. A análise do discurso é perigoso isso, gente. Bom, as relações de sentido que ocorrem entre os enunciados de um discurso são determinadas pela situação social imediata e pelo meio social. Isso porque os sentidos não são fixos. É preciso considerar que a linguagem está em permanente evolução e que o discurso é um cenário no qual um determinado acontecimento se dá. Isso aqui é muito importante, porque veja só, mesmo que o discurso, entendeu, seja de uma pessoa um pouco mais velha, uma senhorinha dos seus 80 anos, com toda a experiência que ela já viveu, com tudo que ela já viu, entendeu? O sentido das expressões, daquilo que ela vai se colocar, entendeu? É determinado pelo meio social, pela situação, por aquele cenário onde ela se encontra naquele momento, tá certo? Naquele momento. Se a gente parar para pensar, morreu, acho que ontem, ou antes de ontem, uma atriz do filme E o Vento Levou, com 104 anos de idade. Na família da minha mãe, os idosos costumam ver bastante. O último tio-avô meu que faleceu,
em 2018, ele tinha 104 anos de idade. Então, eu fico pensando, né, tudo o que essas pessoas viveram, que essas pessoas experimentaram, né? Tarcísio Meira deu uma entrevista recentemente e falou assim que ele percebe que o fim está próximo e que é muito triste ver os amigos já terem ido embora. Então, assim, tudo que a pessoa viveu, mas mesmo todas as histórias, todas as experiências, todo esse processo de construção de subjetividade que não tem fim, só termina mesmo com a morte, porque a gente está sempre em construção, não importa a idade, tá? O sentido na hora de expressar tudo isso é determinado pelo cenário aonde a pessoa está falando. Por isso que no processo de coleta de dados, como eu estava conversando com a Adrina antes, né, a questão do grupo focal ou entrevista por vídeo ou uma entrevista pessoal, tudo isso interfere muito por conta dos cenários. Tá certo? Gente, se alguém está fazendo alguma pergunta, eu não estou vendo, tá? Porque a tela fica toda fechada, mas vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer comentário ou pergunta, tá bom? Então, veja só, nesse processo, o cenário, quando você vai fazer uma entrevista para análise do discurso, a forma como você vai coletar o dado se torna o cenário. Por isso a importância de você se planejar bem, né? Porque se é o cenário, né? Ou a situação social imediata que vai dar o sentido, então precisa planejar isso também para que você realmente alcance os objetivos da sua pesquisa, tá? Então, o sentido se constrói na interação, porque a natureza da linguagem é essencialmente social. Então, a gente vai conversando dentro daquele cenário e aquele cenário vai nos proporcionando, né, sentimentos, sensações. Às vezes você se sente acolhido, às vezes você se sente na defensiva. Então, tudo isso faz parte do processo, tá? Eu citando esses autores aqui, né, é o Costa, o Pires, o Noel Cabral, eles apontaram que Bakhtin não deixou o conceito de dialogismo completamente acabado, assim, tudo pronto, né? Levando estudiosos e pesquisadores a se dedicarem à sua compreensão. O que ele quer dizer com isso? Que o Bakhtin, ele discutiu o conceito de dialogia, mas ele deixou o conceito bastante amplo, né? Porque dentro do processo do diálogo, você tem que levar em consideração o quanto essas pessoas se conhecem, né? O quanto a proximidade, o distanciamento das ideias que elas defendem, o lugar onde está se dando essa conversa, os objetivos dessa conversa, é uma coisa informal ou é uma coisa formal? É uma reunião de estudo ou um grupo de pessoas que se encontrou por ali, por acaso, e começaram a bater um papo? Então, o dialogismo, ele é um conceito bastante amplo, porque é difícil você fechar, porque ele não se dá de uma forma única, de um modelo único, num lugar único, né? Aqui eu trago também alguns elementos importantes para a gente estudar, né, dentro do dialogismo, coisas que a gente tem que analisar dentro do dialogismo, que é a heteroglossia, ou também chamado de plurilinguismo, por alguns pesquisadores, a questão da responsividade, a questão da autoria e o que é a alteridade, porque quando você vai fazer análise do discurso, você tem que observar esses elementos que, ao mesmo tempo, eles estão, sim, em constante interação com o cenário onde se dá o diálogo. O que é a heteroglossia? Bom, a heteroglossia ou plurilinguismo, né, ele pode ser compreendido como a diversidade social de tipos de linguagem que são produzidos pelos contextos sociais. Carregam marcas da profissão, dos sujeitos, das comunidades, das personalidades individuais, entre outros. Não sei se vocês se lembram, mas eu comentei com vocês alguma coisa de que o verbo trabalhar é utilizado por professores de uma maneira diferente de outros profissionais, né? O professor chega e diz: eu vou trabalhar a história do Brasil essa semana. Eu vou trabalhar gramática com os alunos. Então, existem vocabulários que são usados dentro de um grupo de sentidos e significados por uma determinada profissão, por exemplo.
Eu me lembro que eu estava analisando um projeto e eu percebi que a pessoa que escreveu aquele projeto era pedagogo por conta da heteroglossia. Eu mandei no grupo do WhatsApp de vocês a entrevista com o Galo, né? Que é o rapaz que está liderando em São Paulo, na capital, os movimentos, né, dos entregadores de aplicativos, né? E o discurso dele é de uma riqueza. O cara tem um domínio do marxismo sensacional. Não sei se vocês tiveram tempo ou curiosidade de dar uma olhada. Mas o mais interessante que me chama a atenção é a heteroglossia. Ele discute termos extremamente complexos, né, do que Marx propôs, usando um vocabulário muito típico do paulistano da Zona Leste, sabe? É sensacional. Se vocês tiverem um tempinho, caso vocês tenham perdido no WhatsApp, lá no grupo com muita informação, eu posso mandar de novo para vocês. É sensacional. Outro conceito que é a responsividade, tá? A responsabilidade pode ser compreendida como característica e capacidade de responder de forma rápida e adequada ao que é perguntado, tá? Ou às circunstâncias e situações. Aí Santos coloca que quando as experiências históricas e socialmente construídas são ativadas e manipuladas para responder ou participar do diálogo. Então, a responsividade é a rapidez com que a fala do outro te provocou, né? Teve aquela ressonância, mexeu com você, né? E a forma também com que você articulou os enunciados para dar uma resposta para ele. Então, por isso que durante o processo de entrevista para coleta de dados, gravação, é importante você prestar atenção também nisso, na questão da responsabilidade. Se a pessoa ela é rápida, como ela articula as informações, tá certo? Ou se ela fica buscando palavras, tudo isso faz parte do processo para você entender, compreender como que a tua questão, como aquele diálogo sobre a forma de entrevista para a coleta de dados ou alguma coisa específica que você está analisando, né? Como aquilo provoca as pessoas, como que elas se sentem em relação àquelas questões. Tá certo? Então, a responsabilidade tem bastante. Tem livros, né, do Bakhtin, tem estudos do Bakhtin que se dedicaram somente à responsabilidade, que depois eu posso estar passando para vocês. A autoria. Gente, isso é muito complexo, porque a autoria, se a gente pegar no dicionário, eu peguei no dicionário, ó, é a qualidade de quem é o autor, é o sujeito que cria ou dá origem a alguma coisa, é o sujeito que motiva alguma coisa. Então, o autor é aquele que cria, certo? Para Bakhtin, não existe autoria. É uma coisa muito complexa, muito complexa. Não existe autoria. Por quê? Porque todos os enunciados que eu emito não são meus. Eles trazem outras vozes. Foram coisas que eu ouvi de outras pessoas e construí o meu pensamento, minha forma de pensar, de agir baseado nisso. Então, não existe autoria para Bakhtin. Certo? Olha só que interessante isso. Então, não existe. É muito difícil você achar uma coisa muito, muito, muito de autoria, principalmente nesse momento que nós temos de internet, acesso à internet, mesmo diante desse quadro de pandemia que estamos atravessando, em que ficou escancarado, né, esse abismo social que temos no Brasil em relação à exclusão social e digital do número muito grande de brasileiros, né? Oi, alguém quer falar? Tá, joia, vou continuar então. Então, a autoria, você encontrar alguma coisa que seja criação nova de fato, realmente é uma coisa muito, muito, muito complexa. E a autoridade, né? Alteridade, perdão. Alteridade é o pressuposto que todo ser humano interage socialmente e é independente do outro, né? O eu só existe em razão do outro. Então, a alteridade é você existir a partir do outro, né? Alteridade, você existe a partir do outro. Lembra quando lá no começo dos slides eu estava falando que tudo que eu sei sobre mim, as concepções que eu tenho sobre mim, a forma como eu me vejo, como eu me encaro, como eu me entendo, né?
Toda a imagem que eu tenho de mim não é necessário, não é o que eu vejo no espelho, é o que os outros dizem de mim, para mim, tá? Ou para outras pessoas, e outras pessoas vêm me contar, quer dizer, já está filtrado 2 vezes. Então, a alteridade é existir a partir do outro, é você construir a sua identidade a partir da informação que o outro te traz. Tati, Pois não. quem trabalha muito com autoridade é Vygotsky também, né? Sim, porque eles são todos do mesmo, bebem da mesma fonte, do marxismo. O Vygotsky, ele criou uma psicologia a partir, né, do materialismo histórico-dialético proposto por Marx. E o Bakhtin, ele criou uma filosofia da linguagem a partir de Marx. Então, assim, eles são todos, assim, companheiros de bar. Certo? Certo. Mas Agora, qual dos dois é mais marxista dos dois, Vygotsky ou Bakhtin? não tem o mais, porque ambos beberam da mesma fonte, tá certo? Bakhtin, ele trouxe Marx para fazer a análise de textos, né, de produção literária, para entender como que funciona, como é que as pessoas se expressam, como que a cultura está ali por trás, né? A questão dos personagens, como é que eles se constroem, como que os personagens se constroem e dialogam entre si, como eles, dialogando entre si, eles mudam-se, né? Um modifica o outro, tal, e a partir dessa observação de Bakhtin, a gente percebe que existe, ele propõe uma filosofia da linguagem, e a gente traz isso para a gente como forma de análise, né, do discurso, para compreender como é que os sujeitos se constroem em sociedade. Tá? Agora, o Vygotsky, ele bebe do marxismo para entender como é que o sujeito se desenvolve, né? E numa forma bem simplista, ele vira o que ele é, certo? Como que os elementos sociais, os elementos do cenário onde esse homem se encontra, tá certo? Interferem no processo de desenvolvimento psíquico dele de tal forma que ele se torna aquilo que ele é. Quem trabalha em periferia com crianças pequenas, em escolas assim de educação infantil, como já experimentei, tem crianças que, devido a alguns contextos não muito legais, né, assim, muito bons onde elas vivem, elas veem o furto, o roubo, o assalto como profissão. Por quê? Por conta do contexto, do cenário onde ela está sendo criada. Então, naquele cenário, aquilo é uma profissão. Então, ela acha que aquilo é uma profissão. Então, o Vygotsky vem para explicar para a gente que essa criança, ela não nasceu bandido, ela não nasceu um assaltante, ela não nasceu uma pessoa com todo o seu juízo de caráter distorcido. Não, não nasceu assim, porque mesmo os psicopatas, eles sabem que estão errados, né? E assumem rituais como numa forma de ser descoberto, de se entregar. O psicopata, ele quer ser pego, né? Agora, essas crianças, elas se tornam assim por conta do contexto e do cenário onde ela se encontra. Então, é isso que o Vygotsky traz para a gente, tá certo? Então, assim, não tem o mais marxista. Ambos beberam da mesma fonte, só que um foi para a área de linguagem, né? E o outro foi construir uma nova psicologia. Então, alteridade e ideologismo, como é que isso se conversa? Se tudo que me diz respeito veio até mim por meio do outro, eu me construí a partir do dialogismo presente nos diálogos dos quais eu participei. Então, a relação entre alteridade e dialogismo, eu sou produto dos diálogos dos quais eu participei. Eu sou produto dos diálogos que eu tive na minha família, na minha igreja, com os meus amigos, com os filmes que eu assisti, os livros que eu li, certo? Autoria e dialogismo. Não sou autor dos meus discursos, eu sou um intermediário dos discursos existentes na sociedade. Além disso, as possibilidades de interpretação são infinitas em razão dos muitos sentidos esquecidos ou não
que voltam à memória durante o diálogo. Gente, quantas vezes a gente está conversando com alguém, a nossa mente parece o Windows, né, disparando assim, abre uma janela, abre outra janela, abre outra janela, abre outra janela. Por quê? Porque durante o diálogo tem muitos sentidos que estavam esquecidos e que voltam à memória de informações que a gente já tinha extraído das nossas dos diálogos que a gente já tinha participado há muito tempo lá atrás e que volta agora para participar daquele diálogo que eu estou tendo naquele momento. Então, eu não tenho autoria. Não tenho, porque tudo que eu falo carrega outros discursos, outras informações que vieram de outras pessoas lá atrás, certo? Hoje mesmo, todos nós estamos num processo de desconstrução muito grande, né? Muito grande, em busca da inclusão social de todas as pessoas. E esse processo de desconstrução não foi a gente que começou. Não fui eu que comecei esse discurso contra a gordofobia, contra a homofobia, contra o racismo. Não fui eu que comecei. Sou eu ecoando os outros discursos dos quais eu participei e que ressoaram em mim de alguma forma. Então, na discussão dos conceitos entre autoria e dialogismo, ninguém é autor de nada, tá? Responsividade e dialogismo. Responder ao interlocutor implica em juízo de valor da relação do enunciado com a realidade. Gente, isso é muito importante. Quando a gente responde ao nosso interlocutor, tá certo? Não é só questão da compreensão que a gente estava dizendo, né? Que aquela informação mexeu com a gente de tal maneira que a gente se sente motivado, impelido a responder. Também tem uma questão do valor do enunciado do nosso interlocutor para a gente, porque não é tudo que a gente responde, né? E não é tudo que a gente também se dedica a responder com o maior número de elementos na tentativa de convencer realmente o interlocutor daquilo que você quer que ele se convença, né? Então, o valor daquilo que está sendo dito também é muito importante. Dentro de um processo de pesquisa, olha só que interessante, às vezes uma pergunta que o entrevistador, né, para o entrevistador é chave, né, para o seu processo de pesquisa, para a sua entrevista, pode ser que o sujeito que está respondendo ao seu trabalho, a forma como ele vai lidar, qual o juízo de valor, vai expressar qual o juízo de valor que ele tem em relação àquilo que ele está sendo provocado. Veja só, questões que são bem delicadas na sociedade de hoje, no Brasil de hoje, como a questão da homofobia, né? Ou da transfobia. Às vezes, a maneira como a pessoa se comporta, como ela, o próprio comportamento, o próprio corpo, às vezes responde muito antes da pessoa emitir o som das primeiras palavras em relação a isso. Eu não sei se vocês têm visto alguma coisa na internet. Tami Miranda foi convidada pela Natura a participar de uma ação do Dia dos Pais. Eu achei sensacional, né? Mas acontece que isso está gerando um certo movimento de pessoas se posicionando contra a marca, né? Então, quando você pergunta para uma pessoa, você se incomoda mesmo, né? Você concorda com Tami Miranda participando de uma campanha do Dia dos Pais da Natura? Dependendo da maneira como a pessoa se coloca em relação, né, como a pessoa se comporta, como a rapidez ou não com que ela responde a essa questão, também traz o juízo de valor que ela tem em relação àquele conceito delicado que está dentro da pergunta. Então, durante o diálogo, os sujeitos trazem para o discurso seus elementos ideológicos e os encadeiam de maneira que possam ser compreendidos pelo outro. Neste exercício de percepção avaliativa, propõe um enunciado dirigido ao outro, de forma a evidenciar os valores presentes na relação eu-outro daquele momento. Então, quando eu me coloco em diálogo, né, eu trago todos os elementos ideológicos que são muito importantes, têm muito valor para mim,
E eu procuro apresentá-los, né, para o meu interlocutor de uma maneira organizada para que ele possa compreender. Mas veja só, mesmo trazendo todos os elementos ideológicos que são muito importantes para mim, eu não sou autora de nem nada disso. Não sou autora. Certo? Por quê? Porque eu estou simplesmente ecoando outros conceitos, outros discursos que eu assumi por questões de valor, por questões de experiência, eu me construí, é a minha subjetividade, né? E nesse exercício, então, dessa percepção avaliativa, né? A gente, então, passa a compreender quais são os valores presentes nessa relação do eu e do outro naquele momento. Ou seja, da mesma forma que eu estou colocando em jogo todos os meus elementos ideológicos que são tão caros para mim, o outro também faz isso. O outro também coloca. Né? E ele também, mas e se ele está respondendo, então, com uma maneira assim, meio com um certo tom de deboche, desprezo? Ele não está dando juízo de valor. Lógico que está. Ele está mostrando o quanto aquilo é desprezível para ele. Então, é muito difícil, num processo de diálogo, você não ter juízo de valor nenhum. Não tem. Os juízos de valores sempre estão lá, certo? E a polifonia e o dialogismo, como é que isso conversa, né? Em relação ao nosso encontro anterior. Então, a polifonia se refere à multiplicidade de vozes plenivalentes, conscientes e fundidas presentes nos enunciados, tá certo? Então, a polifonia são todas as vozes que eu já ouvi e que eu juntei todas elas quando construo um enunciado. Se eu for falar a questão, uma frase, um discurso, uma colocação sobre racismo estrutural, tá certo? Eu vou estar falando, né? Vou estar unindo polifonia e dialogismo. Por quê? Porque eu estou usando todas as vozes de todas as pessoas que já sofreram racismo institucional de alguma forma, as pesquisas que eu já li sobre racismo institucional, as reportagens de TV que eu já assisti a respeito, né? Isso é polifonia. Agora, o dialogismo é a maneira como eu vou entrelaçar essas vozes para construir o meu discurso. Então, polifonia é como se eu pegasse todos os fios, certo? Como se eu pegasse todos os fios. E o dialogismo é a maneira que eu entrelaço esses fios para apresentar o meu tecido pronto, tá certo? Então, é essa maneira como os dois se relacionam, né? Então, a polifonia, vamos supor que eu pego fios azuis, amarelos, verdes, brancos, vermelhos, pretos, tal, e recolho esses fios, tá? Para construir um tecido. E o dialogismo é a maneira como eu vou entrelaçar esses fios coloridos para fazer o tecido que eu desejo, tá ok? E esse recorte, gente, é muito legal. Olha, como ele é bem claro, bem objetivo em relação ao dialogismo. Nos discursos do cotidiano, é possível observar esse estreito e íntimo encontro com o outro e com a situação vivenciada em nível de igualdade entre os falantes, o que os torna um campo privilegiado para estudos. O fato de neles melhor se observar a importância da situação extraverbal para a constituição dos sentidos facilita a percepção e a apreensão de singularidades discursivas, pois, sendo a palavra o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, segundo Bakhtin, né, em todas as épocas, é por meio desses discursos cotidianos que se detectam todas as variações e mudanças de sentidos. Então, o que ele quer dizer aqui? Que é no campo dos discursos, das conversas, do cotidiano, né, que a gente percebe como a palavra ela é importante no processo de transformação e de mudança social. E como os indivíduos lidam com essas palavras, lidam com esses sentidos, né? Assumem esses sentidos de forma a se construir enquanto sujeitos.
Por isso que no processo de pesquisa, quando a gente vai usar a análise do discurso de Bakhtin, né, voltando, né, à questão do cenário, a importância do cenário para você conseguir fazer uma coleta de dados, onde você realmente consiga apreender, né, todos esses sentidos, esses significados, todas essas manifestações, né? Por isso que é importante pensar o cenário da coleta de dados. É interessante também a questão da observação, como a gente já discutiu sobre metodologia de pesquisa, quando você vai fazer uma observação. A análise do discurso utiliza a observação, sim, a forma como as pessoas se comportam, porque o corpo fala, né? Se estão mais rígidas, se estão mais à vontade, se estão mais impacientes, enfim, como o rosto, né? O olhar, para onde se dirige o olhar, tudo isso faz parte de compreensão do sujeito que está ali na sua frente, do sujeito que está dialogando com você, né? Ainda eu vi esse final de semana eu estava assistindo alguma série que eu não me lembro, aí o cara falou assim para a mulher, dizem que o primeiro sinal que seu relacionamento falhou é quando o seu parceiro começa a revirar os olhos. Então, essa é uma coisa que eu vi, né, nesse seriado, né, que eu estava assistindo, que na verdade era um seriado policial, viu, gente? Não era romântico, não. E assim, realmente, é uma leitura que você está fazendo, né, do juízo de valor do outro em relação aos às suas ideias, todos os seus enunciados, toda a sua ideologia que você está apresentando ali no discurso, na sua fala, na sua colocação. E por fim, gente, né, porque hoje a gente está é uma apresentação do discurso, né, desse conceito, perdão, de dialogismo. Eu trouxe a música aqui Pais e Filhos, porque assim, cada verso dialoga muito com o verso seguinte, né? Então, acho que em relação ao dialogismo é um exemplo muito interessante, né? Então, estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, não é fácil de entender, né? Dorme agora, é só o vento lá fora. Então, esses dois versos, dorme agora, é só o vento lá fora, são frases bem típicas, né, de pais para filhos que estão com dificuldade de dormir, que estão com sono, dizem que, né, que tem barulho, alguma coisa. Olha só aqui que trecho interessante, ó. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das 3, né? Eu achei muito interessante a forma como cada uma dessas frases, né, que são de contextos tão diferentes, né? Quero colo é uma coisa mais criança, infantil. Vou fugir de casa é uma coisa muito pré-adolescente. Posso dormir aqui com vocês é coisa de criança pequena. Estou com medo, tive um pesadelo, né? Também de criança pequena. Só vou voltar depois das 3. Já é o adolescente mais maduro, já perto já da juventude, né? Ó, meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito, também são frases muito típicas de pais, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Aqui também é muito interessante, ó, me diz, por que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo, né? Que são frases, com exceção de explica a grande fúria do mundo, porque isso uma criança não diria, tem a fase dos porquês das crianças, né? Agora, são meus filhos que tomam conta de mim, né? Situações de pais que às vezes mais idosos que moram com filhos, tal. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, né? Caso de quando os pais são divorciados. Eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais. Aí ele repete: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há.
Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não o entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? É muito interessante, né, a forma, como essas dois últimos versos, o que você vai ser quando você crescer, porque ao mesmo tempo que é uma pergunta muito típica, né, que a gente faz para criança, né, o que você vai ser quando crescer, né? Ao mesmo tempo, o autor questiona, né, o seu interlocutor, pensando assim, você está falando aí do seu pai, da sua mãe, mas você acha que você vai ser o quê quando você crescer, né? E então, a gente encerra os slides por aqui. Eu vou deixar de compartilhar a tela. Já consegui deixar de compartilhar? Não, né? Tá compartilhando ainda? Pessoal? Não, só tem Não, tá mais agora. não. Tá Tá. mais não. Só Agora eu tem quero... você agora com seus óculos novos, lindos e maravilhosos. Ah, filha, a idade chegou. A idade chegou. Eu já tô com a síndrome do braço curto. Tem que fazer assim, ó. Aqui eu estou distanciando, assim. E aí, pessoal, ficou fácil de entender o conceito de dialogismo? Ô, Paty, Hum, eu fiquei com um pouco de dúvida. diga. Polifonia é o fato de existirem diversas, você falou, diversas vozes, né, conscientes, vamos supor, sobre o mesmo assunto. Diversas pessoas se posicionam sobre um determinado assunto. Isso já é a polifonia. O dialogismo é quando essas falas elas vão se entrelaçando. São os pontos de convergência. O dialogismo em si é o ponto de convergência de fala? Seria a Não, interseção? não. É a seguinte, ó. Quando eu faço o meu discurso, a minha fala, entendeu? A minha fala é o que eu penso e o que eu acho, certo? Só que o que eu penso e o que eu acho, na verdade, não é de minha autoria, não fui eu que inventei isso. O que eu penso e o que eu acho vem das falas de outras pessoas, certo? Das falas de outras pessoas, dos livros que eu li, das experiências que eu tive, né? Das experiências pessoais que eu tive, dos filmes que eu tive. Então, isso é polifonia. Tá? Todos os elementos que eu experimentei para construir o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, as minhas certezas, tá? Isso é polifonia. Agora, o dialogismo é a maneira como eu vou entrelaçar as informações que eu recebi de todas essas fontes, tá? Para construir a minha opinião sobre o assunto, a minha ideia sobre o assunto. Então, isso é dialogismo. Ficou claro? Então, isso é que é dialogismo. Tá? Então, quando você vai entrevistar um aluno, a questão do bullying, por exemplo, né? A questão do bullying, tem muita gente que diz assim, que é melhor você atacar do que você ter que se defender. Eu já ouvi isso, né? E já li também em algum lugar sobre bullying, né? Por que você faz isso com o seu colega? Por que você, né? Aí a pessoa diz, é melhor atacar do que defender, ou a melhor defesa é o ataque, né? Agora a gente se pergunta, por que que a pessoa disse isso? Por quê? Aí eu vou ter que ver as experiências da vida dela, tá certo? Se na casa dela, a família, se é uma criança, um adolescente, se na família existe alguma situação de violência onde os pais ou os familiares estão em constante conflito como uma forma de se defender um do outro. Quais são os programas de TV que essa pessoa que disse essa frase costuma assistir? Quais são as experiências pelas quais ela já passou? Ela já sofreu bullying antes? Por isso que ela pratica agora
para evitar que ela se torne alvo, né? Então, é aí que a gente age fazendo uso, né? A gente pega o discurso que ela trouxe para a gente, que é onde está o dialogismo, e a gente vai desfiar esse discurso, encontrar as polifonias, certo? Entender o porquê que essa pessoa é desse jeito. Se a gente parar para pensar, tem vários personagens de filmes, novelas e seriados que eram um tremendo de um vilão, certo? Mas, conforme a história foi se passando, houve um processo de entendimento daquele personagem, por que ele era daquele jeito. E o personagem acaba sendo aceito, perdoado pelo público. Um exemplo é o personagem Félix, que foi interpretada pelo Matheus Solano. O Félix, ele era um personagem homossexual que tinha um casamento com uma mulher, mas era um casamento de fachada, né, para agradar o pai. O pai é bastante machista. O pai dele era o Antônio Fagundes. Não me lembro o nome da novela agora, se alguém lembrar. Acho que era Amor à Vida, acho que é, não tenho certeza. O Félix, gente, ele jogou a sobrinha na lata do lixo. A irmã dele pariu a menina num banheiro público e ele jogou a sobrinha na lata do lixo, que foi encontrada lá pelo outro personagem lá do Malvino Salvador e criou a menina. Então, assim, durante toda a história da novela, ele fez, foi um papel que mostrava realmente que ele era uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito ruim, capaz de muitos crimes. Mas durante o caminho da novela, foi mostrando o contexto em que ele foi criado, né? Tudo que ele passou pelo fato de ser homossexual, todo o calvário dele, né? Então, o que aconteceu? O personagem foi perdoado. Quem deve se lembrar disso, porque foi o primeiro beijo gay numa novela da Rede Globo, né? Ele e o outro personagem lá, o Thiago Fragoso, foi o primeiro beijo gay numa novela da Rede Globo, né? E terminou a novela de uma maneira muito bonita, ele perdoando o pai por tudo que ele fez e sendo o companheiro, aquele que cuidava do pai na velhice, na doença e tal. Então, assim, o dialogismo, a análise que a gente faz nesse processo é o seguinte: o comportamento do personagem, né, era o dialogismo, era o diálogo entre todas as experiências ruins, né, todo o discurso ruim que ele ouviu sobre ele mesmo, e ele se construiu dessa forma. Então, a novela vai fazendo essa análise na medida que vai mostrando, olha, ele se comporta assim por causa disso, ele se comporta de tal forma, de tal jeito. Então, a gente foi desconstruindo e entendendo por que ele é desse jeito. Aí é que está a análise do discurso, para a gente entender por que o sujeito fala aquilo, por que ele age dessa forma, por que ele se vê dessa forma. Deu para entender, pessoal? Patrícia, Diga. eu lembrei, sabe, de um filme que eu vi, que é um documentário daquele rapaz que sequestrou o ônibus, Sim. lá no Rio de Janeiro. E aí eu tive, na época de faculdade, eu tive uma aula de psicologia sobre esse filme. E aí conta a história dele, que eu não sabia que ele é remanescente da Candelária. Sim. E aí vai contando a história dele, por que ele fez aquilo, a ação dele e tudo. Aí você está falando, aí eu tô lembrando, né? Como você começa a assistir um filme com uma ideia em relação a ele, né? E aí, no decorrer do filme, você vai mudando a concepção, né? Um documentário. É bem interessante, é bem nessa linha aí que você está falando. Então, vai desconstruindo o personagem, porque o que o personagem é o diálogo de todas as experiências que ele teve, de tudo que ele viveu, de tudo que ele ouviu sobre ele. Então, é o diálogo de todas essas informações, né? Na medida em que a gente começa a puxar os fiozinhos, ele é remanescente da Candelária, né? Se eu não me engano, sofria de alguma doença mental, né? Usuário de drogas, de um contexto de extrema pobreza. Então, esses fiozinhos que a gente vai puxando é a polifonia, são as informações, os discursos, os enunciados que construíram a subjetividade desse rapaz. É aí que está o marxismo.
o materialismo histórico dialético, entendeu? Que explica que as pessoas não nasceram exatamente assim, entendeu? Que muito do que nós somos, aliás, 90% do que nós somos, né? Nós somos produto do nosso meio. Então, a análise do discurso nos ajuda a fazer esse caminho, esse entendimento. Tranquilo, Aline? Tranquilo, sim. Aí eu anotei assim, eu decodifiquei. Polifonia. Tudo que eu penso e falo, ou seja, todo o discurso de mim extrair é o resultado do meu histórico de vida em todos os meus compartimentos. Sim. Todos os elementos que influenciam nesse contexto. Já o dialogismo é a maneira como eu compreendo e decodifico todas as informações sobre determinadas... Não é compreensão, não é compreensão. Não. O dialogismo não é a compreensão. O dialogismo é a maneira como todas as suas experiências, entendeu? Que você colocou no dialogismo, se entrelaçam para fazer o que você é. Influenciam, né? Como todas essas informações do meu contexto de vida influenciam. Não, se No entrelaçam. caso, é o resultado, né? Isso. Não é que influencia, não. Você é isso. Você é produto do seu meio. Então, como todas essas informações, tudo, desde quando você era criança, tá certo? Como que essas coisas se entrelaçam para tornar você isso que você é, isso que você fala, isso que você diz, isso que você acredita. Tá certo. Isso que é o dialogismo. Certo. Tá? Entendi. Por isso que, às vezes, por exemplo, durante o discurso, a pessoa concorda com uma determinada coisa até a página 2. Voltando a falar de novela. Quando eu assistia a novela. Não me lembro qual foi a última vez que eu parei na frente da televisão para ver uma novela. Não lembro. Eu me lembro de uma personagem, eu acho que era da Luísa Cardoso, não tenho certeza, que ela tinha uma barraca na praia do Rio de Janeiro, que era um ponto de encontro LGBT, certo? Era LGBT. E assim, esse local dessa barraca de praia, muitas das interações dos personagens LGBT aconteciam naquele lugar, naquela barraca de praia lá tal, porque ele era um ponto de encontro, eles se sentiam seguros, ela era muito... O discurso dela ia muito ao encontro das necessidades deles, das lutas deles. Só que no dia que ela chegou em casa, viu o filho dela com outro cara, e o filho dela, né, assumiu que era gay, ela ficou pé da vida, ela não queria aceitar. Tá certo? Ela não queria aceitar. Então, o argumento dela foi que ela não queria todo o sofrimento que ela já tinha visto outras pessoas passarem, que o filho dela passasse também. Né? Então, olha só que discurso interessante para a gente parar para pensar, entendeu? Porque a pessoa concorda com tudo até a página 2. Né? Aceita tudo, concorda, defende, luta por aquilo até a página 2. Então, quais são as experiências... Ops, bati o dedo aqui. Quais são as experiências que essa pessoa atravessou? Quais são as informações? Como é que ela construiu a subjetividade dela em relação àquele assunto para que ela se comportasse daquela forma? Né? Isso é interessante você parar para pensar como o discurso dessa personagem se constrói, né? E para pensar dentro desse processo de dialogismo, no discurso dela, que elementos polifônicos estão lá entrelaçados para que o dialogismo apresentado por ela seja esse. Né? Isso é muito interessante para a gente pensar. Alguém mais quer colocar alguma coisa? O Vitor está com o microfone ligado, Vitor? Pode falar. Sim, tá me escutando? Está um pouco baixo, põe mais alto. Oi, tá me escutando? Agora estou. Pode falar. Pronto. Legal esse do dialogismo aí que você estava falando. A gente tem vozes ativas, mas às vezes a gente tem vozes ocultas, né? Esse exemplo aí, quando ela viu o filho dela, as vozes ocultas saíram da caverna gritando, tipo, o que está acontecendo no meu mundo que desabou de repente? Né?
Mas é muito interessante. Mas o que eu queria falar, hoje eu estava estudando o Pierre Levy, né, que ele fala de cybercultura e tudo. Na verdade, ele estava das tecnologias inteligentes, que é um discurso dele de 1998, mas que ele vai falando muito sobre como a gente foi se inserindo nas tecnologias e criando esse meio digital, onde a gente tem discursos, onde a gente começa a ter voz, onde a gente começa a conviver. E eu acho muito interessante, porque eu vejo muito do Bakhtin também nessa cybercultura. Também tem dialogismo, também tem todos esses choques. Só que quando você sai daquela coisa mais de sua local, você conversa com as pessoas do seu bairro, você troca ideia com algumas pessoas da sua cidade, uma cidade ela já é uma multiplicidade cultural fantástica. Quando você chega na cybercultura, que você traz gente do mundo inteiro, que você traz opiniões, que você traz choques, é um fenômeno social assim que ainda está em transformação. A gente ainda não sabe se comunicar na internet. Eu trouxe até aí uma citação que eu botei no chat, né? Mas que ele fala bastante isso, que eu senti bem próximo disso aí, que ele diz assim, durante uma simples troca verbal, é muito difícil compreender e mais ainda produzir uma argumentação organizada, complexo e coerente em defesa de nossas ideias. Contestamos discursos com mais facilidade do que dialogamos. Usamos processos retóricos mais do que raciocínio passo a passo. Refinamos nossos argumentos em vez de avaliar em conjunto as provas e justificativas de cada inferência. Então, assim, essa forma dessa cybercultura se inserir, esse diálogo que a gente traz, ele é tão imediatista, ele é tão excesso de informações, onde a gente tenta se fazer uma imersão, mas é uma imersão tão superficial, a gente quer saber de tudo e acaba não sabendo de nada, que os diálogos, eles são muito disso, eu preciso responder alguma coisa e depois que eu lancei uma opinião, eu tenho que bater pé firme até o final e qualquer argumento você nem questiona, fake news ou não, você chega e lança no seu argumento. Então são vozes múltiplas. Sim. E que elas muitas vezes estão disponíveis com a facilidade que você consegue construir argumentos sem essa reflexão, sem essa maturidade, são argumentos em choques. E lendo assim Bakhtin, lendo Levy hoje, eu vejo isso assim, é muito, muito legal, porque ele escreveu isso há 20 anos atrás, eu vou lendo o livro dele de cybercultura, que é mais atual, né, do Levy, mas eu vejo esses diálogos, essa coisa, e sabe, e aí quando eu leio o texto da professora Edneia, que ela fala sobre a educação híbrida, o hibridismo, né, e aí ela fala sobre os leitores, que esse leitor, ele saiu daquele leitor contemplativo, entrou no leitor imersivo, e agora ele fala do leitor umbicado, né? E o leitor umbicado é o quê? É aquele leitor que ele está na cybercultura, ele está no mundo digital, mas ele está ao mesmo tempo no mundo real. Você está andando na rua, você está com o celular ali, você está olhando o caminho, o GPS onde você vai, você está falando no WhatsApp enquanto você está andando para ir pegar um metrô na rua, você está fazendo coisas e pensando, você está conversando com pessoas de vários lugares. Então, isso é que a chama de o leitor ubicado, né? A pessoa ubicada, ela está dentro desses dois mundos, né? E os nossos diálogos, eles se inserem dentro disso daí. Então, assim, voltando um pouco também para a nossa realidade do IF baiano, dos institutos e tal, esse discurso que a gente tem aí de quanto as pessoas mais pobres, mais humildes, não conseguem ter acesso a uma videoaula porque não tem acesso a um computador. O que é um computador na mão de uma pessoa que não está incluída nessa cybercultura? Que inclusão é essa de dar apenas um aparelho na mão ou uma internet? Se você não conseguir a forma de questionar dentro disso, de buscar informação, de ter múltiplas informações, mas não ter medo de buscar informações diversas e construir o seu próprio argumento. Parar de ser apenas papagaios digitais. É isso. Deixa eu te perguntar, papagaios digitais, você cunhou esse termo da onde? Criei agora. Tem certeza? Certeza, eu nunca vi em nenhum lugar, não, mas eu não duvido que alguém já usou. Em Bakhtin não existe autoria. Pois é. Mas assim, Vitor, muito, muito interessante a sua colocação nesse momento agora, principalmente que a gente, como você, como né, do IF baiano, por causa da nossa dificuldade em estar incluindo todos os alunos nessa proposta de ensino remoto que a gente que está sendo desenhada, entendeu? Mas assim, enquanto você falava, o meu Windows foi abrindo casinha, assim, sabe? Abrindo janela, e eu estava pensando da cultura da lacração,
como seria uma análise do discurso agora da cultura da lacração, né? Que são as frases de efeito, os posicionamentos de efeito, e ao mesmo tempo, durante o seu discurso, eu estava observando a quantidade, a polifonia do seu discurso, todas as ideias que você reuniu, né? A todas as ideias que você reuniu para você poder se expressar nesse momento. E como você organizou essas ideias na sua fala para que a gente compreendesse. Então, todas as informações que você reuniu é polifonia e o discurso que você fez para que a gente compreendesse é dialogismo, certo? Para arrematar. Agora você falou, papagaios digitais, isso que você falou? Foi. Tá joia, Aline. Agora, veja só, para você ver que não tem autoria, o que o papagaio faz? Ele repete o que uma pessoa fala. Então, os papagaios digitais, o que eles fazem? Eles repetem o que os outros fazem digitalmente. Então, na verdade, não é 100% seu. Não é repetir de uma pessoa, ele é repetir de um múltiplo, né? Exatamente. Então, veja só, mesmo você tendo criado, né, tendo proposto, um termo muito interessante, né, papagaios digitais, a autoria não é totalmente sua, porque quando a gente fala, esse papagaio, o que o papagaio faz? Ele repete. Né? Então, os papagaios digitais são aqueles que repetem no mundo digital o que os outros também fazem, sem análise crítica, sem uma percepção crítica, sem construir sua própria subjetividade no uso daquele instrumento. Né? Uhum. Pessoal, para a gente não se estender, porque isso aqui é apenas a apresentação de um conceito, tá certo? Que a gente precisa nos aprofundar um pouco mais, eu queria propor para vocês, pessoal dos meus Bactinians, o estudo desse livro aqui, ó. Tá certo? Todos de acordo? Quem cala consente, hein? Beleza. Por quê, pessoal? Patrícia? Oi? Foi ele que você conseguiu para a gente em PDF, não foi? Já foi mandado isso para vocês. Ah. Já foi mandado. Esse livro, gente, ele é organizado em 8 capítulos, tá certo? E, na verdade, 8 não, perdão. Ele é organizado em 11 capítulos, tá? E é o seguinte, eu gostaria de fazer com vocês, da mesma forma que a gente estava discutindo na disciplina de práticas, tá? A gente pode ver cada dupla aí, pega um capítulo e vai fazendo a exposição e a gente junto vai discutindo. Não tem essa obrigação de acertar a discussão na primeira, da interpretação, de lacrar na interpretação do Bakhtin, não, a gente vai discutir junto. Eu começo com o capítulo 1, tá certo? Tudo bem? Para quando? Então, eu proponho que a gente se encontre, como vocês vão mudar agora, quinta-feira, nossa última aula de práticas educativas, e depois vocês vão para as eletivas, né? Para as eletivas. Eu acho que a gente precisava, pelo menos, se encontrar para conversar e discutir, assim, de forma bem firme mesmo, a cada 15 dias. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Pode ser? A cada 15 dias. Então, joia, Madiane. Então, vou fazer o seguinte, ó. Semana que vem, na terça-feira, às 19 horas, a gente começa, tá certo? Com o capítulo 1. Eu começo. Eu vou terminar de preparar o cronograma, tá? Aí eu mando para vocês e vocês escolhem o que vocês querem apresentar, tá certo? Para discutir. É uma discussão coletiva. Tá? Que fique bem claro isso, porque às vezes, como é uma coisa nova que a gente está desbravando, pode ser que assuste a princípio. Mas Bakhtin não morde, não, tá? É gostoso de estudar. Aí a gente pode dividir. Então, eu vou montar o cronograma, mando para vocês pelo grupo de WhatsApp, e vocês escolhem em dupla, tá? Olha, eu e fulano a gente fica com esse, eu e o Beltrano fica com aquele. Pode ser? Pessoal,
Então tá jóia. Então fechamos assim, certo? Gente, agora que... Ok. Então tá fechado, Nádia, beleza. E então eu encontro vocês de novo quinta-feira para aula de práticas educativas, nosso último encontro da disciplina. Tá joia? Então tá Joia. bom. Tá. Gente, ó, Joia, Pro. beijão. Obrigado pela atenção Obrigada, de vocês. viu? Nada, Beijo. beijo. Espero que tenha ficado claro, tá, para Muito vocês, de uma maneira bem objetiva. Espero que tenha ficado de fácil entendimento. Tá joia? E se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês vão me mandando aí mensagem via WhatsApp, alguma coisa assim, que mesmo que eu demore um pouquinho, gente, eu respondo, porque por conta das atividades remotas que a gente está assumindo no IF Baiano, tá todo mundo um pouco apertado, mas eu respondo, tá joia? Amores, ó, beijo, boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. Também, Boa obrigada. noite, tchau, tchau. Boa noite, Ah, só uma galera. perguntinha rapidinho. Você